Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meus queridos irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho, meus irmãos, tremendíssimo dessa jovem que vocês estão acompanhando do meu lado. Meus irmãos, ela teve uma visão, escuta isso aqui, gente. Ela teve uma visão com a ira de Deus caindo sobre esta terra. E ela vê, meus irmãos, alguns acontecimentos proféticos vindo sobre a terra. O mundo vira um caos. As pessoas entram em desespero. Há correria, há desespero e há pânico. E essa jovem, meus irmãos, ela passa um alerta muito forte para a igreja. Nós, meus irmãos, estamos vivenciando os últimos momentos sobre esta terra. Jesus, muito breve, vai voltar. E essa jovem, meus irmãos, passa um alerta muito forte aqui para nós. Algo vai acontecer muito em breve. Muito em breve, meus irmãos, este planeta vai presenciar os acontecimentos do livro de Apocalipse. Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Meus irmãos, peço a vocês que acompanhem esse relato porque está muito impactante. Essa jovem, meus irmãos, ela fala com uma oratória muito impactante. Ela fala, meus irmãos, sobre um despertamento, porque esses acontecimentos estão muito perto de acontecer. Depois, meus irmãos, do relato dessa jovem, nós vamos comentar, nós não vamos ler dessa vez, meus irmãos, dentro da Bíblia, sobre o livro de Apocalipse, mas nós vamos comentar sobre o livro de Apocalipse, Apocalipse 8, Apocalipse 15, Apocalipse 16, que fala mais precisamente, meus irmãos, sobre as taças da ira, os 7 selos, as 7 trombetas. Então, meus irmãos, sem mais delonga, acompanhe agora esse relato dessa jovem que está impactante demais. Eu acordei ainda há pouco e eu tive um sonho enquanto eu dormia. E eu creio que seja importante falar para você desse sonho, porque eu já tenho sonhado, eu sonhava antes e eu acho que tem alguns vídeos aqui no canal de eu contando o sonho que eu tive e sonhos proféticos, que eu acredito que sejam proféticos, porque Deus não tem mostrado isso só a mim. Deus tem mostrado para várias pessoas aqui no YouTube, Deus tem mostrado para várias pessoas nas igrejas. E todos nós sabemos que Jesus está voltando. Sabemos que temos que nos preparar para ver a face de Deus verdadeiramente. Porque nós podemos viver aqui na terra, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas sabendo que naquele grande dia nós daremos conta a Deus das nossas obras, né? Enfim, todo dia quando eu vou dormir, eu oro ao Senhor e peço para que Ele fale comigo em sonho. Sabe, independente do que seja, sabe, eu quero que Ele fale comigo. Se for para Ele me mostrar algum caminho para seguir, se for para Ele falar, sabe, alguma coisa para a igreja, eu peço sempre para Ele falar comigo. E Ele sempre fala. Gente, eu tenho sonhado muito com o tsunami, eu tenho sonhado muito com a volta de Jesus, eu tenho sonhado muito com tragédias. Se eu for gravar, gente, vídeo toda vez que eu sonho, toda vez que Deus fala comigo sobre isso, meu canal no YouTube vai ser só sobre isso, sabe? Porque Deus tem falado muito, não só comigo, como eu já falei, com muitas outras pessoas. Se vocês procurarem aqui no YouTube, gente, tem muita gente falando sobre isso. Que Jesus está avisando que está voltando, que Jesus está avisando que o mundo não está para brincadeira. E muitas pessoas não estão acreditando. E Jesus falou comigo hoje em sonho. E como eu já estava sonhando há bastante tempo com essas coisas, sabe? Deus me incomodou para que eu viesse falar com vocês. Porque eu nem tinha me ligado, sabe? Eu sonhei, mas eu nem tinha me ligado. Sendo que eu fui comentar com uma amiga minha, com os meus amigos, né, na verdade. Aí eu falei, quer saber?
Eu vou deixar essa mensagem para os meus amigos no YouTube, sabe? Porque é importante isso, é muito importante. Mas antes de eu falar aqui sobre o meu sonho, contar o meu sonho para vocês, eu quero ler uma passagem bíblica que se encontra em Mateus 24, a partir do 15. Se você quiser ir acompanhar comigo, abra sua Bíblia aí. Mas se você não tem Bíblia ou então tá longe e você não quer pegar, eu vou ler aqui para você. Mateus 24, a partir do 15. O sermão continua, a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então, o que diz nessa passagem? Que fala da tribulação daqueles dias. Quais dias são esses? Dias em que o fim estaria próximo. Desde o princípio, desde que eu sou criancinha, sabe, pequena, desde a época da minha mãe, da minha irmã, do meu pai, da minha avó, há muito tempo, eles dizem que Jesus está voltando. E Jesus já voltou para muita gente. Muitas pessoas já partiram, Jesus já recolheu muita gente. E o juízo dessas pessoas já foi, Jesus já voltou para elas. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o arrebatamento. O arrebatamento está perto, sim. Só quem não quer ver, só quem não quer mesmo, gente, entender que Jesus está voltando. Só quem não quer mesmo entender para não ver que tudo que está escrito aqui está se cumprindo, sabe? Os falsos profetas, a violência que está muito grande, muitas coisas, sabe? A natureza tem se revoltado muito, sabe? Claro, é óbvio que desde o início do mundo existiram fenômenos, sabe? Tsunamis, terremoto, tufão, sabe? Nós sabemos que já existiu isso, mas hoje tá muito forte, sabe? Tá muito. E tá juntando isso com outras coisas, com outras profecias, sabe? Os governos do mundo estão se corrompendo. Nós sabemos que sempre foi assim, mas agora está pior, está demais. Nós precisamos nos revestir muito, irmãos, muito, orar muito, não só por nós, pela nossa família. Nós precisamos orar pelo Brasil, porque já está estreito e vai se estreitar ainda mais. E eu vou contar o meu sonho para vocês. Eu não lembro de tudo do sonho, eu não lembro de muita coisa, mas eu vou contar para vocês o que eu lembro. E eu ainda não pedi ao Senhor uma revelação, sabe, do que significou esse sonho. Mas se você está assistindo esse vídeo agora e Deus te deu alguma revelação, se você entendeu, diga aqui embaixo nos comentários o que você entendeu. Então, eu sonhei que eu estava numa casa diferente, que não era a minha casa, essa casa aqui, nem a casa da minha irmã, nem a casa da minha avó.
Nós estávamos numa casa diferente, numa casa grande, bem grande. E eu lembro que tava eu, a minha irmã, o meu cunhado, dos meus pais. Tava minha família, sabe? Todo mundo. Minha família que mora aqui perto de mim, que é minha irmã, meu cunhado, minha avó, meu pai, minha mãe, meu sobrinho. E tinha mais uma pessoa com a gente, um amigo meu. E a gente tava nessa casa e tava de noite e a gente sabia, a gente tava nessa casa se escondendo porque tava um caos no mundo, tava um caos, tava de noite e na televisão tava passando tragédia, eu via passando na televisão e eu via pessoas falando que tinham caído meteoros, sabe? De proporções sem igual, sabe? De tamanhos imensuráveis, muito, muito gigantesco. E eu ficava apavorada com aquilo, porque eles mostravam e era muito grande, eram aquelas pedras enormes que caíam do céu, sabe? Muitas e muito grandes, sabe? De um tamanho imensurável, que eu não sei explicar. Era muito grande. E eu ficava apavorada, e tava todo mundo apavorado, sabe? A gente via pessoas correndo na rua de um lado pro outro. E aquele pânico, todo mundo, algumas pessoas com medo de sair de casa, outras pessoas que estavam na rua correndo de um lado pro outro, correndo, sabe, para se esconder. Porque tava um caos muito grande. E a gente assistia na televisão também, a televisão tava ligada, e no repórter passava a repórter falando que os extraterrestres estavam invadindo a Terra, estavam vindo em direção à Terra para invadir a Terra. Eu não sei se essa parte do sonho foi literal, sabe? Eu não sei o que Deus quis me dizer com isso, o que isso significa, mas eu ouvi isso no sonho. A repórter falava que os extraterrestres estavam vindo invadir a Terra. E isso gerava ainda mais pânico nas pessoas. Em mim também eu ficava com muito medo, muito medo, muito medo. A gente se abraçava, sabe? Eu e minha família, a gente se abraçava. Eu falava com a minha irmã e com o meu cunhado: gente, calma, não vamos ficar em pânico, né, e tal. Mas não dava. E eu acabava saindo na rua. Eu olhava pro céu e o céu tava muito estranho, muito sombrio. Não tava um céu normal, sabe? Tava um céu tipo nublado, assim. E eu olhava pra lua. Ai, tô me arrepiando muito de falar. Eu olhava pra lua e fico até emocionada, com vontade de chorar, porque eu tinha muito, muito medo no sonho. Eu tava com muito temor. E todos à minha volta também estavam com muito temor. Eu olhava pro céu, aquelas pessoas correndo, eu tava na rua. Eu ia na rua fazer não sei o quê. E as pessoas correndo em volta de mim, correndo, e eu olhava para o céu e eu via a lua. E tinham duas luas, uma em cima e uma embaixo, mais embaixo, sabe? Uma bem em cima e uma mais embaixo. E eu não entendi também o significado de duas luas. E as duas luas estavam vermelhas. Também não sei qual o significado disso. Estavam duas luzes vermelhas e a luz que elas emitiam era uma luz avermelhada. Então o céu tava escuro porque estava de noite, mas estavam avermelhados, sabe? E também nessa hora que eu via as luas, eu ouvia alguém falando que tinha um planeta novo, um planeta diferente, se aproximando da Terra, se aproximando muito, muito da Terra. E isso significava, eu não sei o que isso significava no sonho. Não sei se no sonho esse planeta ia colidir com a Terra, eu não sei o que ia acontecer. Mas eu sei que isso significava muita ameaça para a Terra, sabe? Era uma ameaça muito grande, porque esse planeta era muito grande e um planeta diferente. Me falava o nome desse planeta no sonho, mas eu não me recordo. Eu só sei que tinha muito pânico, muito medo, as pessoas correndo, e alguns lugares do mundo estavam acontecendo tsunamis, outros lugares estavam caindo esses meteoros que eu já falei.
E tava uma coisa muito triste, irmãos, muito triste no sonho. Eu fiquei um pouco chocada, né, com esse sonho, porque eu sempre sonho com tsunami. Eu sonhei esses dias com ondas gigantescas, eu sonhei com caos também no mundo, sabe? Mas eu acho que é porque tanta sequência de sonhos, sabe, que eu acabei tô com medo. Não medo porque as coisas do mundo possam me afligir, porque o Senhor diz também para eu falar para a igreja que quem estiver alicerçado na palavra, ele vai guardar, ele vai livrar. Mas nós ficamos com temor. Esse mundo que nós vivemos é tão... tipo agora eu tô gravando o vídeo, sabe, tá um silêncio aqui na minha rua. Então a paz, uma calma, uma tranquilidade. Eu olho aqui da minha janela, vejo as árvores, vejo o céu azul, sabe? Vejo, se eu for na rua agora, vejo famílias indo à padaria, vejo famílias indo à farmácia, vejo pessoas rindo, brincando, conversando, sabe? Sei que as pessoas estão nas suas casas, assim como eu, tranquilas, talvez assistindo uma televisão, ouvindo um som, e saber que do nada isso pode acabar, essa tranquilidade, essa paz pode acabar. Porque também, gente, o Espírito... Eu não estou dizendo aqui que Jesus vai voltar tal dia, tal hora, até porque só o Pai sabe o dia e a hora. E a palavra de Deus diz que o Senhor virá como um ladrão, né? E também como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como eu acabei de ler, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós não temos como saber quando será e nem como será, né? Mas eu tô falando de juízo mesmo de Deus. Eu creio que esses sonhos que eu tenho tido e que muitas pessoas têm tido, se trata de juízo de Deus mesmo sobre a terra, porque o Senhor tá muito entristecido. Não sou Santa Rona, irmãos, por favor, não entendam assim. Eu não sou Santa Rona, eu não sou sabichona, mas no geral, sabe, todas as igrejas, o Espírito Santo de Deus tem se entristecido muito com a postura da igreja na terra, sabe? Eu até vi um post da cantora Estela no Instagram, acho que foi hoje ou foi ontem à noite que eu vi esse post dela. Ela disse que a igreja não tem se unido para orar pelo Brasil, sabe? Não tem se unido para orar, pelo mundo, sabe? O mundo tá tão mal e as pessoas não têm se juntado para orar, não têm se unido, não têm estado mais em um só corpo, orando e clamando, buscando a face do Senhor, sabe? A postura das igrejas no geral no Brasil estão muito como que eu posso dizer, está muito decadente, sabe? Pouquíssimas pessoas que a gente vê hoje em dia com compromisso mesmo com a palavra, que amem mesmo a Jesus. Não estou falando de você estar todo dia dentro da igreja, não estou falando de você estar o tempo todo com a Bíblia, o tempo todo com aquela coisa. Não, irmãos, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de comunhão mesmo com Deus, sabe? De amor, de sinceridade, de coração. Não estou dizendo para você demonstrar para ninguém, nem para igreja demonstrar para ninguém, sabe? Que é Santa Rona, que é isso, que é aquilo. Não, estou falando do coração, sinceridade no coração com Deus, sabe? Um coração puro, sincero, reto. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem se entristecido muito, e ele vai mandar um despertamento sobre a terra, sabe? Principalmente sobre o Brasil, porque tá complicado. O Brasil tem estado, sabe, descendo a ladeira, e a igreja não tem se posicionado quanto a isso, sabe? Falo no geral, irmãos. Sabe, se você tem orado, ore mais. Nunca é demais oração, nunca é demais. Ore mais. Ore pelo Brasil, sabe? Ore pela natureza, pelos corpos celestes, porque o que eu vi nesse sonho não foi brincadeira. Ore muito. Se você não tem orado,
ore, passe a orar. Convoca a tua família, convoca a tua igreja para orar. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de pedir. Que o sangue de Jesus, que o sangue do Cordeiro venha estar sobre as nossas portas e janelas, para que nada venha nos atingir, nada venha atingir o nosso lar, nada venha afetar a nossa família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar em um só corpo, em um só clamor, orando a Deus, clamando a Deus por misericórdia. Amém, irmãos? É isso, se deixar eu fico aqui falando muito, falando a tarde toda, falando o dia todo, mas eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenha servido de desculpa, irmãos, de inspiração para vocês. Para você que tem tido também esse tipo de sonho, tem tido também esse tipo de revelação, não deixa de falar, não se cala, o Espírito Santo conta com você. Eu espero que vocês orem, me ajudem em oração, orem mesmo pelo Brasil, vamos nos unir, irmãos, vamos fazer uma corrente só de oração, porque Jesus está voltando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu espero mesmo que vocês orem comigo, que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam ficar sabendo, mais pessoas possam despertar e mais pessoas possam ter fé no coração, sabe? Renovar a fé. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e fiquem com Deus e orem, orem, orem muito. Tchau, até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vocês acabaram de acompanhar o testemunho desta jovem. Eu quero abrir essa segunda parte aqui de onde eu estarei falando para vocês. Eu quero começar a dizer que a volta de Jesus, ela vai se dar com alguns acontecimentos proféticos, tragédias, meus irmãos, tragédia mesmo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que falam que este mundo não vai acabar, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que não vai acontecer arrebatamento coisa nenhuma. Tem muitas pessoas que falam isso. Aqui mesmo no canal, meus irmãos, tem duas pessoas que vivem comentando aqui, duas pessoas em particular. Sempre são essas duas pessoas, essas mesmas pessoas, que vivem comentando aqui em alguns vídeos do nosso canal, falando que o arrebatamento não vai acontecer, que essas coisas proféticas é coisa da cabeça de alguém que dorme de barriga cheia. Então, meus irmãos, o diabo sempre vai usar algumas pessoas para atacar os servos do Senhor, para dizer que a Bíblia é falsa, que Jesus não vai voltar coisa nenhuma, que isso é tudo um blá blá blá. Então, meus irmãos, o diabo sempre vai usar algumas pessoas para atacar os filhos do Criador. E nós, meus irmãos, estamos aqui diante do YouTube passando um despertamento para a igreja, um despertamento para o Brasil e para o mundo, de que Jesus está às portas e os acontecimentos proféticos, meus irmãos, mais precisamente aquele escrito lá no livro de Apocalipse, vai acontecer sobre essa terra. Se você for ler, meus irmãos, Apocalipse 8, você vai ver lá, meus irmãos, a abertura de 7 selos. Como eu gosto de falar, cada selo é um acontecimento profético que vem sobre a terra. Os 4 primeiros selos são os 4 cavaleiros do Apocalipse. E, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. São acontecimentos terríveis que virão sobre a terra. Por isso, meus irmãos, nós, cristãos, evangélicos, precisamos estar preparados para esses acontecimentos, porque quando eles vierem sobre a terra, vai ser acontecimentos, meus irmãos, terríveis. Lá em Mateus fala, Mateus 24, fala que quando esses acontecimentos vierem sobre a terra, os seres humanos vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Meus irmãos, lê lá para vocês verem Apocalipse 8, onde fala da abertura de 7 selos. E mais para frente você vai ouvir falar sobre o toque de 7 trombetas. Cada trombeta tocada é um acontecimento profético que vem sobre o mundo, meus irmãos. É algo impactante e terrível que vai acontecer.
Muitos falam, escuta, isso aqui é muito impactante e você precisa entender isso aqui. Pastores falam, muitos teólogos estão falando, muitos irmãos estudiosos da palavra estão falando, aqui mesmo no YouTube, pastores renomados estão dizendo que quando esses acontecimentos vier sobre a terra, a igreja não vai estar mais aqui. Meus irmãos, isto é falso, isso é uma teologia falsa. A igreja, escuta, preste atenção, a igreja, ela precisa passar por estes momentos, principalmente, meus irmãos, sobre a marca da besta, onde o anticristo vai surgir e vai lançar a marca da besta. Por que a igreja precisa passar por esses momentos? Meus irmãos, é a prova de fogo da igreja. É a prova de fogo, meus irmãos, porque vai ser nesses momentos aonde a minha fé e a tua fé será provada. Se você realmente está do lado de Cristo ou não. Se você vai fraquejar ou não. Lá no passado, os apóstolos, os discípulos e muitos que serviam a Cristo passaram pela tribulação deles. Muitos foram jogados, meus irmãos, dentro do Coliseu para serem despedaçados por leões e não renunciaram e nem negaram a fé, mas foram mortos acreditando em um Deus Todo-Poderoso, aonde, meus irmãos, quando Jesus voltar, essas pessoas vão ser ressuscitadas com o corpo glorioso e vão subir para a pátria futura. Paulo mesmo, meus irmãos, passou a tribulação dele, foi preso, encarcerado e teve a cabeça decapitada. Será que nós, meus irmãos, somos premiados? Será que nós não vamos sofrer nada nessa terra? Tem muitas pessoas que falam bem assim, mas nós estamos passando aqui nessa terra já uma grande tribulação. Meus irmãos, o que nós estamos passando não é nada diante daqueles que passaram lá no passado. A perseguição que os cristãos sofreram na época da Inquisição. Você sabe o que significa a época da Inquisição? Estuda para você ver. Muitos cristãos foram queimados em fogueiras, levado diante do Coliseu para ser despedaçado por leões, meus irmãos. Aí chega alguns cristãos e falam bem assim, não, Deus não vai deixar nós passarmos pela prova de fogo, não, nós seremos retirados dessa terra. Meus irmãos, nós precisamos entender que o anticristo, quando surgir, ele vai lançar a marca da besta unicamente, exclusivamente, porque os fiéis de Deus ainda estarão nessa terra. Porque se a igreja for retirada antes que o anticristo surja e lance a marca da besta, o anticristo vai lançar a marca da besta para qual ocasião? Se a igreja já não vai estar mais aqui. Conseguiram entender? Não faz sentido nenhum o anticristo lançar a marca da besta, a igreja não vai estar mais aqui. O anticristo, ele quer pegar os fiéis, ele quer pegar os espirituais, ele quer derrubar aqueles que ainda são fiéis a Cristo. Conseguiram entender, meus irmãos? E tem sempre aqueles que falam, não, quando esses momentos começarem a acontecer, a igreja vai estar no céu, vivendo uma vida maravilhosa. Quem vai estar sofrendo aqui são aqueles que ficaram para trás e ainda não teve uma segunda chance. Eu queria entender e saber de onde esse povo tira que vai ter uma segunda chance para quem ficar. Eu queria entender isso, meus irmãos, porque na Bíblia não existe isso. Ah, mas a Bíblia fala dos mártires, os 144 mil. Meus irmãos, os mártires serão aqueles que serão mortos e encarcerados pelo anticristo. Na época que vai ser lançada a marca da besta, e a igreja ainda vai estar aqui nessa terra. Muitos vão ter que fugir para os lugares isolados dessa terra, os montes, as montanhas. E nós vamos presenciar, meus irmãos, o que a irmã falou na sua visão. Nós vamos presenciar alguns acontecimentos proféticos. O sol se escurecer, a lua vai se tornar em sangue. Nós vamos presenciar, meus irmãos, as estrelas caírem do firmamento.
Isso é profético, meus irmãos. Tem muitas pessoas que falam que o livro de Apocalipse é tudo simbologia, que não é nada literal. Eu vou falar uma coisa para vocês. É simbologia e também é literal. Nós vamos presenciar, meus irmãos, porque o livro de Apocalipse fala que a estrela vai cair literalmente na terra e vai ser algo impactante para a humanidade. E nós, meus irmãos, crentes evangélicos, precisamos estar principalmente preparados e inteiros, confiantes em Cristo, de que nós vamos passar ilesos sobre esses acontecimentos. Porque a palavra de Deus fala, meus irmãos, que nós seremos protegidos, zelados. Assim como uma galinha com pintinho, ela protege os seus pintinhos, Deus vai fazer a mesma coisa conosco, vai nos proteger, vai zelar pelos seus. Então, meus irmãos, nós estamos já vendo alguns requisitos dos acontecimentos proféticos sobre esta terra. Essa queimada que teve lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nós estamos presenciando, meus irmãos, algumas doenças surgindo, uma nova PAN que está surgindo lá na China novamente, acontecimentos proféticos, meus irmãos, no deserto lá do Oriente Médio, esses conflitos, meus irmãos, que têm acontecido lá em Israel, na Ucrânia. Então, meus irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já tinha proferido que essas coisas iriam acontecer. Está acontecendo, meus irmãos, em nossa geração. Como eu gosto de sempre estar falando aqui e batendo nesta tecla. Meus irmãos, nós somos a última geração. Nós vamos ver o livro de Apocalipse se cumprir na nossa geração e veremos o anticristo se levantar na nossa geração, veremos Jesus voltando na nossa geração para arrebatar a sua igreja. Bom, meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos entrar em um preparo crucial para esses acontecimentos proféticos que vão vir sobre essa terra. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha nesse vídeo, para que esse vídeo pegue mais engajamento, para que mais pessoas, mais irmãos assistam o testemunho dessa irmã e se preparem para os últimos acontecimentos e para a volta de Jesus. E se porventura você ainda não é inscrito aqui nesse canal e gosta do tipo de conteúdo que nós estamos abordando aqui, que são sonhos proféticos, visões proféticas, revelações proféticas, arrebatamento de espírito e acontecimento do tempo do fim, você gosta desse tipo de conteúdo? Então eu peço a vocês que se inscrevam aqui nesse canal, porque aqui nós teremos muito conteúdo a esse respeito. E dentro mais, meus queridos irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.